Graça e paz, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A leitura bíblica diária dessa semana tem como tema duas importantes mulheres na história de um povo. E a leitura bíblica diária de hoje, sábado, 6 de julho de 2024, encontra-se no livro de Esther, capítulo 2, e o versículo 17. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vaste. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso e poderoso. Nós vemos aqui ele honrando esta mulher chamada Esther, a qual ela foi esposa do rei, veio a ser rainha, uma mulher humilde, uma israelita, escolhida entre dezenas de centenas de mulheres, e Deus colocou ela ali para poder intervir perante o seu povo, porque havia um decreto que exterminaria o povo israelita, mas Deus é um Deus de livramento. Deus é um Deus que nos protege. Deus é um Deus que nos livra de todo mal. Porque assim como ele agia na antiguidade, desde o princípio, Deus é um Deus que livra o seu povo. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, a Bíblia nos diz dessa maneira. Imagine aquele que declara que Deus é o Salvador da sua alma. O Senhor quer nos salvar. Ele quer ouvir de nós uma confissão de fé, que nós cremos que Jesus é Filho de Deus, que nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, porque a Bíblia nos diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando nós temos essa atitude, nos posicionamos, quando nós somos humildes, como essa mulher foi, Deus ele nos pega, nos tira do montouro e nos coloca numa posição para servir a este Deus, para nos usar como canal de bênção, para nos usar como instrumentos na mão de Deus. Deus quer salvar o seu povo. Deus quer que o povo se entregue a Ele, quer que nós nos acheguemos a Deus, para Ele se achegar a nós. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:20 que Ele está à porta e Ele bate, e se alguém ouvir a sua voz, e abrir a porta, Ele entra e Ele ceia com cada um de nós. Ele vem nos trazer o alimento espiritual, Ele vem nos trazer a vida eterna. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Jesus é a palavra que edifica, que nos alimenta o nosso espírito, para que nós estejamos firmes na caminhada. Porque nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. A Bíblia nos garante, se nós formos fiéis até o fim, nós trocaremos a nossa cruz por uma coroa, pela coroa da vida eterna. E assim como esta mulher, ela foi honrada por Deus, e ela teve o propósito de Deus na vida dessa mulher foi concretizado, porque Deus colocou ela ali como uma princesa, como uma rainha, para poder intervir perante o rei, para poder salvar o seu povo. Deus quer que nós sejamos também usados como canal de bênção para salvar almas para o teu reino, para o reino de Deus. A Bíblia nos diz que quem ganha alma, sábio é. Então precisamos nos posicionar, precisamos servir a Deus, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, porque esta rainha, Esther, essa mulher, ela foi obediente ao seu tio e também aos princípios de Deus, e ali Deus honrou esta mulher, e assim Deus ele quer honrar a sua vida, Ele quer honrar a nossa família. O Senhor quer honrar os nossos projetos, Ele quer nos abençoar. Precisamos ser obedientes a Deus para recebermos as riquezas dos céus em nossas vidas.
Não só riquezas terrenas, mas principalmente riquezas espirituais, porque Deus é um Deus abençoador. Ele é o dono do ouro e da prata. E nós, servindo ao Senhor, não nos faltará nada. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não me faltando Deus, não nos faltando o Senhor, não nos faltará nada. Ele é o suficiente na nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje e para tudo sempre. Amém.